Capítulo 5. A fuga do paganismo. O missionário moderno, com seu chapéu de folha de palmeira e seu guarda-chuva, tornou-se uma figura de diversão. Ele é ridicularizado entre os homens do mundo pela facilidade com que pode ser comido por canibais e pela intolerância estreita que o faz considerar a cultura canibal como inferior à sua. Talvez a melhor parte da piada seja que os homens do mundo não veem que a piada é contra eles mesmos. É bastante ridículo perguntar a um homem prestes a ser fervido em uma panela e comido em uma festa puramente religiosa, porque ele não considera todas as religiões igualmente amigáveis e fraternais. Mas há uma crítica mais sutil proferida contra o missionário mais antiquado, no sentido de que ele generaliza muito amplamente sobre os pagãos e dá muito pouca atenção à diferença entre Maomé e Mumbo Jumbo. Provavelmente havia verdade nessa reclamação, especialmente no passado, mas minha principal alegação aqui é que o exagero é totalmente o contrário no presente. É a tentação dos professores tratar as mitologias muito como teologias, como coisas completamente pensadas e seriamente mantidas. É a tentação dos intelectuais levar muito a sério as finas sombras de várias escolas na metafísica, um tanto irresponsável da Ásia. Acima de tudo, é a tentação deles perder a verdade real implícita na ideia de Tomás de Aquino contra Gentiles ou Atanásio contra Mundo. Se o missionário diz de fato que ele é excepcional por ser cristão e que o resto das raças e religiões podem ser classificadas coletivamente como pagãs, ele está perfeitamente certo. Ele pode dizer isso com um espírito completamente errado, e nesse caso ele está espiritualmente errado. Mas à luz fria da filosofia e da história, ele está intelectualmente certo. Ele pode não ter a mente certa, mas está certo. Ele pode nem ter o direito de estar certo, mas está certo. O mundo exterior para o qual ele traz seu credo é realmente algo sujeito a certas generalizações que abrangem todas as suas variedades, e não é meramente uma variedade de credos semelhantes. Talvez seja, em qualquer caso, uma tentação muito grande ao orgulho ou à hipocrisia chamá-lo de paganismo. Talvez fosse melhor simplesmente chamá-lo de humanidade. Mas há certas características amplas do que chamamos de humanidade, enquanto ela permanece no que chamamos de paganismo. Elas não são necessariamente características ruins. Algumas delas são dignas do respeito da cristandade. Algumas delas foram absorvidas e transfiguradas na substância da cristandade. Mas elas existiam antes da cristandade e ainda existem fora da cristandade. Tão certamente como o mar existia antes de um barco e ao redor de um barco, e tem um sabor tão forte, tão universal e tão inconfundível quanto o do mar. Por exemplo, todos os verdadeiros estudiosos que estudam a cultura grega e romana dizem uma coisa sobre isso. Eles concordam que no mundo antigo a religião era uma coisa e a filosofia era outra bem diferente. Havia muito pouco esforço para racionalizar e ao mesmo tempo realizar uma crença real nos deuses. Havia muito pouca pretensão de qualquer crença real entre os filósofos, mas nenhum deles tinha paixão ou talvez o poder de perseguir o outro, exceto em casos particulares e peculiares, e nem o filósofo em sua escola, nem o padre em seu templo, parecem ter contemplado seriamente seu próprio conceito
como abrangendo o mundo. Um padre sacrificando a Ártemis em Calidon não parecia pensar que as pessoas um dia sacrificariam a ela em vez de a Ísis além do mar. Um sábio, seguindo a regra vegetariana dos neopitagóricos, não parecia pensar que isso seria universalmente prevalecer e excluir os métodos de Epicteto ou Epicuro. Podemos chamar isso de liberalidade se quisermos. Não estou lidando com um argumento, mas descrevendo uma atmosfera. Tudo isso, eu digo, é admitido por todos os estudiosos, mas o que nem os eruditos nem os incultos perceberam completamente talvez, é que essa descrição é realmente uma descrição exata de toda a civilização não cristã hoje, e especialmente das grandes civilizações do Oriente. O paganismo oriental realmente é muito mais uma peça, assim como o paganismo antigo era muito mais uma peça do que os críticos modernos admitem. É um tapete persa multicolorido, assim como os outros eram um pavimento romano variado e em mosaico, mas a única rachadura real bem daquele pavimento veio no terremoto da crucificação. O europeu moderno que busca sua religião na Ásia está lendo sua religião na Ásia. Religião lá é algo diferente, é mais e menos. Ele é como um homem mapeando o mar como terra, marcando ondas como montanhas, não entendendo a natureza de sua permanência peculiar. É perfeitamente verdade que a Ásia tem sua própria dignidade, poesia e alta civilização, mas não é de modo algum verdade que a Ásia tenha seus próprios domínios definidos de governo moral, onde toda lealdade se concebe em termos de moralidade. Como quando dizemos que a Irlanda é católica ou que a Nova Inglaterra era puritana. O mapa não é marcado em religiões, em nosso senso de igrejas. O estado de espírito é muito mais sutil, mais relativo, mais secreto, mais variado e imutável, como as cores da cobra. O muçulmano é a abordagem mais próxima de um cristão militante. Isso é precisamente porque ele é uma abordagem muito mais próxima de um enviado da civilização ocidental. O muçulmano no coração da Ásia quase representa a alma da Europa. E assim como ele se coloca entre eles e a Europa na questão do espaço, ele se coloca entre eles e o cristianismo na questão do tempo. Nesse sentido, os muçulmanos da Ásia são meramente como os nestorianos na Ásia. O islamismo, historicamente falando, é a maior das heresias orientais. Ele devia algo à individualidade bastante isolada e única de Israel, mas devia mais a Bizâncio e ao entusiasmo teológico da cristandade. Devia algo até mesmo às cruzadas. Não devia nada à Ásia. Não devia nada à atmosfera do mundo antigo e tradicional da Ásia, como sua etiqueta imemorial e suas filosofias sem fundo ou desconcertantes. Toda aquela Ásia antiga e real sentiu a entrada do islamismo como algo estrangeiro, ocidental e guerreiro, perfurando-a como uma lança. Mesmo onde poderíamos traçar em linhas pontilhadas os domínios das religiões asiáticas, provavelmente estaríamos lendo nelas algo dogmático e ético pertencente à nossa própria religião. É como se um europeu ignorante da atmosfera americana supusesse que cada estado fosse um estado soberano separado, tão patriótico quanto a França ou a Polônia, ou que quando um Yankee se referisse
afetuosamente a sua cidade natal, ele quisesse dizer que não tinha outra nação, como um cidadão da antiga Atenas ou Roma. Assim como ele estaria lendo um tipo particular de lealdade na América, então estamos lendo um tipo particular de lealdade na Ásia. Existem lealdades de outros tipos, mas não o que os homens no Ocidente querem dizer com ser um crente, tentar ser um cristão, ser um bom protestante ou um católico praticante. No mundo intelectual, significa algo muito mais vago e variado por dúvidas e especulações. No mundo moral, significa algo muito mais solto e à deriva. Um professor de persa em uma de nossas grandes universidades, um partidário tão apaixonado do Oriente a ponto de praticamente professar um desprezo pelo Ocidente, disse a um amigo meu: "Você nunca entenderá as religiões orientais, porque você sempre concebe a religião como conectada com a ética. Esse tipo realmente não tem nada a ver com a ética. A maioria de nós conheceu alguns mestres da sabedoria superior, alguns peregrinos no caminho do poder, alguns santos e videntes esotéricos orientais, que realmente não tinha nada a ver com ética. Algo diferente, algo desapegado e irresponsável, tinge a atmosfera moral da Ásia e toca até mesmo a do islamismo. Foi capturado de forma muito realista na atmosfera de Hassan, e uma atmosfera muito horrível também. É ainda mais vívido em tais vislumbres que obtemos dos cultos genuínos e antigos da Ásia. Mais profundo do que as profundezas da metafísica, bem no fundo dos abismos das meditações místicas, sob todo aquele universo solene de coisas espirituais. Há um segredo, uma leviandade intangível e terrível. Realmente não importa muito o que se faça, ou porque não acreditam em um demônio, ou porque acreditam em um destino, ou porque a experiência aqui é tudo e a vida eterna algo totalmente diferente. Mas por alguma razão eles são totalmente diferentes. Li em algum lugar que havia 3 grandes amigos famosos na Pérsia medieval por sua unidade de mente. Um se tornou responsável e respeitado vizir do grande rei. O segundo foi o poeta Omar, pessimista e epicurista, bebendo vinho em zombaria de Maomé. O terceiro foi o velho da montanha, que enlouqueceu seu povo com haxixe para que pudessem assassinar outras pessoas com punhais. Não importa muito o que se faça. O sultão em Hassan teria compreendido todos aqueles 3 homens. Na verdade, ele era todos aqueles 3 homens. Mas esse tipo de universalista não pode ter o que chamamos de caráter. É o que chamamos de caos. Ele não pode escolher, ele não pode lutar, ele não pode se arrepender, ele não pode ter esperança. Ele não está no mesmo sentido criando algo, pois criação significa rejeição. Ele não está em nossa frase religiosa fazendo sua alma, pois nossa doutrina de salvação realmente significa um trabalho como de um homem tentando fazer uma estátua bonita, uma vitória com asas. Para isso, deve haver uma escolha final, pois um homem não pode fazer estátuas sem rejeitar a pedra. E realmente existe esta última imoralidade por trás da metafísica da Ásia. E a razão é que não houve nada através de todas essas eras impensáveis para trazer a mente humana nitidamente ao ponto, para dizer a ela que chegou a hora de escolher. A mente viveu muito na eternidade. A alma foi muito imortal,
no sentido especial de que ignora a ideia do pecado mortal. Teve muito da eternidade, no sentido de que não teve o suficiente na hora da morte e do dia do julgamento. Não é crucial o suficiente, no sentido literal de que não teve o suficiente da cruz. É isso que queremos dizer quando dizemos que a Ásia é muito antiga. Mas, estritamente falando, a Europa é tão antiga quanto a Ásia. Na verdade, em certo sentido, qualquer lugar é tão antigo quanto qualquer outro lugar. O que queremos dizer é que a Europa não apenas continuou envelhecendo, ela nasceu de novo. A Ásia é toda a humanidade, como ela trabalhou sua ruína humana. A Ásia, em seu vasto território, em suas populações variadas, em suas alturas de conquistas passadas e suas profundezas de especulação obscura, é ela mesma o mundo, e representa algo do que queremos dizer quando falamos do mundo. É um cosmo em vez de um continente, é o mundo como o homem o fez, e contém muitas das coisas mais maravilhosas que o homem fez. Portanto, a Ásia se destaca como a única representante do paganismo e a única rival da cristandade. Mas em todos os outros lugares onde temos vislumbres desse destino mortal, eles sugerem estágios na mesma história. Onde a Ásia se afasta para os arquipélagos do sul dos selvagens, ou onde uma escuridão cheia de formas sem nome habita o coração da África, ou onde os últimos sobreviventes de raças perdidas permanecem no vulcão frio da América pré-histórica. É tudo a mesma história, às vezes talvez capítulos posteriores da mesma história. São homens enredados na floresta de sua própria mitologia. São homens afogados no mar de sua própria metafísica. Os politeístas se cansaram das ficções mais selvagens. Os monoteístas se cansaram das mais maravilhosas verdades. Diabolistas, aqui e ali, têm tanto ódio do céu e da terra que tentaram se refugiar no inferno. É a queda do homem, e é exatamente essa queda que estava sendo sentida por nossos próprios pais no primeiro momento do declínio romano. Nós também estávamos descendo aquela estrada larga, descendo aquela ladeira fácil, seguindo a magnífica procissão das altas civilizações do mundo. Se a Igreja não tivesse entrado no mundo, então parece provável que a Europa seria agora muito que a Ásia é agora. Algo pode ser permitido para uma diferença real de raça e ambiente, visível no mundo antigo como no moderno. Mas, afinal, falamos sobre o Oriente imutável em grande parte porque ele não sofreu a grande mudança. O paganismo, em sua última fase, mostrou sinais consideráveis de se tornar igualmente imutável. Isso não significaria que novas escolas ou seitas de filosofia não surgiriam. Como novas escolas surgiram na Antiguidade e surgem na Ásia. Não significa que não haveria verdadeiros místicos ou visionários, como havia místicos na Antiguidade e há místicos na Ásia. Não significa que não haveria códigos sociais, como havia códigos na Antiguidade e códigos na Ásia. Não significa que não poderia haver homens bons ou vidas felizes, pois Deus deu a todos os homens uma consciência e a consciência pode dar a todos os homens um tipo de paz. Mas isso significa que o tom e a proporção de todas essas coisas, e especialmente a proporção de coisas boas e más, seriam no Ocidente inalterado que são no Oriente imutável.
E ninguém que olhe para esse Oriente imutável honestamente e com uma simpatia real pode acreditar que haja algo ali remotamente parecido com o desafio e a revolução da fé. Em suma, se o paganismo clássico tivesse permanecido até agora, uma espécie de coisas poderiam muito bem ter permanecido com ele, e elas se pareciam muito com o que chamamos de religiões do Oriente. Ainda haveria pitagóricos ensinando a reencarnação, assim como ainda há hindus ensinando a reencarnação. Ainda haveria estoicos fazendo uma religião da razão e da virtude, assim como ainda há confucionistas fazendo uma religião da razão e da virtude. Ainda haveria neoplatônicos estudando verdades transcendentais, cujo significado era misterioso para outras pessoas e disputado entre eles. Assim como os budistas ainda estudam um transcendentalismo misterioso para outros e disputado entre eles. Ainda haveria apolíneos inteligentes aparentemente adorando o Deus Sol, mas explicando que estavam adorando o princípio divino, assim como ainda há parses inteligentes aparentemente adorando o Sol, mas explicando que estão adorando a divindade. Ainda haveria dionísiacos selvagens dançando na montanha, assim como ainda há derviches selvagens dançando no deserto. Ainda haveria multidões de pessoas participando das festas populares dos deuses na Europa pagã como na Ásia pagã. Ainda haveria multidões de deuses locais e outros para eles adorarem. E ainda haveria muito mais pessoas que os adoravam do que pessoas que acreditavam neles. Finalmente, ainda haveria um número muito grande de pessoas que adoravam deuses e acreditavam em deuses, e que acreditavam em deuses e adoravam deuses simplesmente porque eram demônios. Ainda haveria levantinos sacrificando secretamente a Moloque, assim como ainda há bandidos sacrificando secretamente a Kali. Ainda haveria muita magia, e grande parte dela seria magia negra. Ainda haveria uma considerável admiração por Sêneca e uma considerável imitação de Nero, assim como os exaltados epigramas de Confúcio poderiam coexistir com as torturas da China. E sobre toda aquela floresta emaranhada de tradições, crescendo selvagem ou murchando, pairaria o amplo silêncio de um humor singular e até mesmo sem nome, mas o nome mais próximo disso é nada. Todas essas coisas boas e más teriam um ar indescritível de serem velhas demais para morrer. Nenhuma dessas coisas que ocupam a Europa na ausência da cristandade teria a menor semelhança com a cristandade. Como a mentepsicose pitagórica ainda estaria lá, poderíamos chamá-la de religião pitagórica, como falamos sobre a religião budista. Como as nobres máximas de Sócrates ainda estariam lá, poderíamos falar da religião socrática, assim como falamos sobre a religião confucionista. Como o feriado popular ainda era marcado por um hino mitológico a Adonis, poderíamos chamá-lo de religião de Adonis. Como falamos sobre a religião de Juggernaut. Como a literatura ainda seria baseada na mitologia grega, poderíamos chamar essa mitologia de religião, como chamamos a mitologia hindu de religião. Poderíamos dizer que havia tantos milhares ou milhões de pessoas pertencentes a essa religião, no sentido de frequentar tais templos ou simplesmente viver em uma terra cheia de tais templos.
Mas se chamássemos a última tradição de Pitágoras ou a lenda persistente de Adonis pelo nome de uma religião, então devemos encontrar algum outro nome para a Igreja de Cristo. Se alguém disser que máximas filosóficas preservadas por muitas eras ou templos mitológicos, frequentados por muitas pessoas, são coisas da mesma classe e categoria que a Igreja, basta responder simplesmente que não são. Ninguém pensa que são as mesmas quando as vê na antiga civilização da Grécia e Roma. Ninguém pensaria que eram as mesmas se essa civilização tivesse durado mais 2000 anos e existido nos dias atuais. Ninguém pode, em razão, pensar que são as mesmas na civilização pagã paralela no Oriente, como é nos dias atuais. Nenhuma dessas filosofias ou mitologias é nada parecida com uma igreja. Certamente nada parecida com uma igreja militante. E como mostrei em outro lugar, mesmo que essa regra não estivesse já provada, a exceção provaria a regra. A regra é que a história pré-cristã ou pagã não produz uma igreja militante. E a exceção, ou aquilo que alguns chamariam de exceção, é que o islamismo, se não for igreja, é pelo menos militante. E isso é precisamente porque o Islã é o único rival religioso que não é pré-cristão e, portanto, não é pagão nesse sentido. O Islã foi um produto do cristianismo, mesmo que tenha sido um subproduto, mesmo que tenha sido um mau produto. Era uma heresia ou paródia emulando e, portanto, imitando a igreja. Não surpreende que o maometanismo tivesse algo de seu espírito combativo, assim como não surpreende que o quaquerismo tivesse algo de seu espírito pacífico. Depois do cristianismo, há inúmeras dessas emulações ou extensões. Antes dele, não há nenhuma. A igreja militante é, portanto, única porque é um exército marchando para efetuar uma libertação universal. A escravidão da qual o mundo deve ser libertado é algo que é muito bem simbolizado pelo estado da Ásia, assim como pelo estado da Europa pagã. Não me refiro apenas ao seu estado moral ou imoral. O missionário, na verdade, tem muito mais a dizer sobre si mesmo do que os iluminados imaginam, mesmo quando diz que os pagãos são idólatras e imorais. Um toque ou dois de experiência realista sobre a religião oriental, mesmo sobre a religião muçulmana, revelará algumas insensibilidades surpreendentes na ética, como a indiferença prática à linha entre paixão e perversão. Não é preconceito, mas experiência prática, que diz que a Ásia está cheia de demônios, bem como de deuses. Mas o mal que quero dizer está na mente, e está na mente onde quer que a mente tenha trabalhado por muito tempo sozinha. É o que acontece quando todos os sonhos e pensamentos chegam ao fim em um vazio que é ao mesmo tempo negação e necessidade. Parece uma anarquia, mas também é uma escravidão. É o que foi chamado de roda da Ásia. Todos aqueles argumentos recorrentes sobre causa e efeito, ou coisas que começam e terminam na mente, que torna impossível para a alma realmente atacar e ir a qualquer lugar ou fazer qualquer coisa. E o ponto é que isso não é necessariamente uma peculiaridade dos asiáticos. No fim, teria acontecido também com os europeus. Se algo não tivesse acontecido, se a igreja militante não tivesse sido uma coisa marchando, todos os homens estariam marcando passo. Se a igreja militante não tivesse suportado uma disciplina, todos os homens teriam suportado uma escravidão. O que essa fé universal, mas lutadora trouxe ao mundo foi esperança. Talvez a única coisa comum à mitologia e à filosofia fosse que ambas eram realmente tristes,
no sentido de que não tinham essa esperança, mesmo que tivessem toques de fé ou caridade. Podemos chamar o budismo de fé, embora para nós pareça mais uma dúvida. Podemos chamar o Senhor da compaixão de Senhor da caridade, embora nos pareça um tipo de pena muito pessimista. Mas aqueles que mais insistem na antiguidade e no tamanho de tais cultos devem concordar em todas as suas eras. Eles não cobriram todas as suas áreas com esse tipo de esperança prática e combativa. Na cristandade, a esperança nunca esteve ausente. Em vez disso, foi errante, extravagante, excessivamente fixada em chances fugidias. Sua revolução e reconstrução perpétuas foram pelo menos uma evidência de que as pessoas estavam de melhor humor. A Europa realmente renovou sua juventude como as águias. Assim como as águias de Roma se ergueram novamente sobre as legiões de Napoleão. Ouvimos voando ontem a águia prateada da Polônia. Mas no caso polonês, até mesmo a revolução sempre andou com a religião. O próprio Napoleão buscou uma reconciliação com a religião. A religião nunca poderia ser finalmente separada, nem mesmo da mais hostil das esperanças, simplesmente porque era a verdadeira fonte da esperança, e a causa disso deve ser encontrada simplesmente na própria religião. Aqueles que discutem sobre ela raramente a consideram em si mesma. Não há espaço nem lugar para uma consideração tão completa aqui, mas uma palavra pode ser dita para explicar uma reconciliação que sempre se repete e ainda parece exigir explicação. Não haverá fim para os cansativos debates sobre a teologia liberalizante, até que as pessoas enfrentem o fato de que a única parte liberal dela é realmente a parte dogmática. Se o dogma é incrível, é porque é incrivelmente liberal. Se é irracional, só pode ser em nos dar mais garantia de liberdade do que é justificado pela razão. O exemplo óbvio é aquela forma essencial de liberdade que chamamos de livre-arbítrio. É absurdo dizer que um homem mostra sua liberalidade ao negar sua liberdade, mas é sustentável que ele tenha que afirmar uma doutrina transcendental para afirmar sua liberdade. Há um sentido em que poderíamos razoavelmente dizer que se o homem tem um poder primário de escolha, ele tem nesse fato um poder sobrenatural de criação, como se pudesse ressuscitar os mortos ou dar à luz o não gerado. Possivelmente, nesse caso, um homem deve ser um milagre, e certamente nesse caso, ele deve ser um milagre para ser um homem, e certamente para ser um homem livre. Mas é absurdo proibi-lo de ser um homem livre e fazê-lo em nome de uma religião mais livre. Mas é verdade em 20 outros assuntos. Qualquer um que acredite em Deus deve acreditar na supremacia absoluta de Deus. Mas na medida em que essa supremacia permite quaisquer graus que possam ser chamados de liberais ou iliberais, é evidente que o poder iliberal é a divindade dos racionalistas e o poder liberal é a divindade dos dogmáticos. Exatamente na proporção em que você transforma o monoteísmo em monismo, você o transforma em despotismo. É precisamente o Deus desconhecido do cientista, com seu propósito impenetrável e sua lei inevitável e inalterável, que nos lembra de um autocrata prussiano fazendo planos rígidos em uma tenda remota e movendo a humanidade como uma máquina. É precisamente o Deus dos milagres e das orações respondidas que nos lembra de um príncipe liberal e popular, recebendo petições, ouvindo parlamentos e considerando os casos de um povo inteiro.
Não estou agora discutindo a racionalidade dessa concepção em outros aspectos. Na verdade, não é, como alguns supõem, irracional, pois não há nada de irracional em o mais sábio e bem informado dos reis agir de maneira distinta, conforme o comportamento daqueles que deseja salvar. Mas estou aqui apenas observando a natureza geral da liberalidade, ou da atmosfera livre, ou ampliada de ação. E a esse respeito é certo que o rei só pode ser o que chamamos de magnânimo, se ele for o que alguns chamam de caprichoso. É o católico que tem a sensação de que suas orações fazem a diferença quando oferecidas pelos vivos e pelos mortos, que também tem a sensação de viver como um cidadão livre em algo quase como uma comunidade constitucional. É o motorista que vive sob uma única lei de ferro, que deve ter a sensação de viver como um escravo sob um sultão. De fato, acredito que o uso original da palavra latina suffragium, hoje empregada na política para designar o voto, foi aquele empregado na teologia sobre uma oração. Dizia-se que os mortos no purgatório tinham os sufrágios dos vivos, e nesse sentido de uma espécie de direito de petição ao governante supremo. Podemos verdadeiramente dizer que toda a comunhão dos santos, assim como toda a igreja militante, é fundada no sufrágio universal. Mas acima de tudo é verdade sobre a questão mais tremenda daquela tragédia que criou a comédia divina do nosso credo. Nada menos que a doutrina extrema, forte e surpreendente da divindade de Cristo dará aquele efeito particular que pode realmente agitar o senso popular como uma trombeta, a ideia do próprio rei servindo nas fileiras como um soldado comum. Ao tornar essa figura meramente humana, tornamos essa história muito menos humana. Tiramos o ponto da história que realmente perfura a humanidade. O ponto da história que era literalmente a ponta de uma lança. Não humaniza especialmente o universo. Dizer que homens bons e sábios podem morrer por suas opiniões. Mais do que seria qualquer tipo de notícia popularmente estrondosa em um exército, que bons soldados podem ser facilmente mortos. Não é novidade que o rei Leônidas esteja morto, assim como não é novidade que a rainha Ana esteja morta, e os homens não esperam pelo cristianismo para serem homens, no sentido pleno de serem heróis. Mas se estamos descrevendo por enquanto a atmosfera do que é generoso, popular e até pitoresco, qualquer conhecimento da natureza humana nos dirá que nenhum sofrimento dos filhos dos homens, ou mesmo dos servos de Deus, atinge a mesma nota que a noção do mestre sofrendo em vez de seus servos. E isso é dado pela divindade teológica e enfaticamente não pela ciência. Nenhum monarca misterioso escondido em seu pavilhão, estrelado na base da campanha cósmica, é no mínimo como aquela cavalaria celestial do capitão que carrega suas 5 feridas na frente de batalha. O que o denunciante do dogma realmente quer dizer não é que o dogma é ruim, mas sim que o dogma é bom demais para ser verdade. Ou seja, ele quer dizer que o dogma é liberal demais para ser provável. O dogma dá ao homem muita liberdade quando permite que ele caia. O dogma dá até mesmo a Deus muita liberdade quando permite que ele morra. É isso que os céticos inteligentes deveriam dizer, e não é minha intenção negar que haja algo a ser dito a favor deles. Eles querem dizer que o universo é em si uma prisão universal, que a existência em si é uma limitação e um controle, e não é à toa que eles chamam a causalidade de uma cadeia. Em uma palavra, eles querem dizer simplesmente que não podem acreditar nessas coisas, nem um pouco que elas são indignas de crença. Dizemos não levianamente, mas muito literalmente,
que a verdade nos tornou livres. Eles dizem que ela nos torna tão livres que não pode ser a verdade. Para eles, crer em tal liberdade como a que desfrutamos é como acreditar em um conto de fadas. É como crer em homens alados ao fantasiar homens dotados de vontade própria. É como aceitar uma fábula sobre um esquilo em conversa com uma montanha. Acreditar em um homem que é livre para perguntar ou um Deus que é livre para responder. Esta é uma negação máscula e racional, pela qual eu, pelo menos, sempre mostrarei respeito. Mas eu me recuso a mostrar algum respeito por aqueles que, antes de tudo, cortam o pássaro e enjaulam o esquilo, rebitam as correntes e recusam a liberdade, fecham todas as portas da prisão cósmica sobre nós com um estrondo de ferro eterno. Nos dizem que nossa emancipação é um sonho e nossa masmorra uma necessidade. E então calmamente se voltam e nos dizem que têm um pensamento mais livre e uma teologia mais liberal. A moral de tudo isso é antiga, que religião é revelação. Em outras palavras, é uma visão, e uma visão recebida pela fé, mas é uma visão da realidade. A fé consiste em uma convicção de sua realidade. Essa, por exemplo, é a diferença entre uma visão e um devaneio. E essa é a diferença entre religião e mitologia. Essa é a diferença entre fé e todo esse trabalho fantasioso, bastante humano e mais ou menos saudável, que consideramos sob o título de mitologia. Há algo no uso razoável da própria palavra visão que implica duas coisas sobre ela. Primeiro, que ela vem muito raramente, possivelmente que ela vem apenas uma vez. E segundo, que ela provavelmente vem de uma vez por todas. Um devaneio pode vir todos os dias. Um devaneio pode ser diferente a cada dia. É algo mais do que a diferença entre contar histórias de fantasmas e encontrar um fantasma. Mas, se não é uma mitologia, também não é uma filosofia. Não é uma filosofia porque, sendo uma visão, não é um padrão, mas uma imagem. Não é uma dessas simplificações que resolvem tudo em uma explicação abstrata, como se tudo fosse recorrente, ou tudo fosse relativo, ou tudo fosse inevitável, ou tudo fosse ilusório. Não é um processo, mas uma história. Tem proporções do tipo visto em uma imagem ou uma história. Não tem as repetições regulares de um padrão ou um processo, mas a substitui por ser convincente, como uma imagem ou uma história é convincente. Em outras palavras, é exatamente como diz a frase, como a vida, pois de fato é vida. Um exemplo do que se quer dizer aqui pode muito bem ser encontrado no tratamento do problema do mal. É fácil bastante elaborar um plano de vida cujo pano de fundo seja negro, como fazem os pessimistas, e então admitir 1 ou 2 grãos de poeira estelar, mais ou menos acidentais, ou ao menos, no sentido literal insignificantes. E é bastante fácil fazer outro plano em papel branco, como fazem os cientistas cristãos, e explicar ou dissipar de alguma forma os pontos ou manchas que possam ser difíceis de negar. Por fim, é mais fácil de tudo, talvez, dizer como os dualistas fazem, que a vida é como um tabuleiro de xadrez, no qual os dois são iguais, e pode ser dito tão verdadeiramente que consiste em quadrados brancos em um tabuleiro preto, ou de quadrados pretos em um tabuleiro branco. Mas todo homem sente em seu coração que nenhum desses 3 planos de papel é como a vida, que nenhum desses mundos é um em que ele pode viver. Algo lhe diz que a ideia final de um mundo não é ruim, ou mesmo neutra, olhando para o céu ou para a grama ou para as verdades de matemática, ou mesmo para um ovo recém-posto. Ele tem uma vaga sensação,
como a sombra daquele ditado do grande filósofo cristão, São Tomás de Aquino: toda existência como tal é boa. Por outro lado, algo mais lhe diz que é pouco másculo e degradado e até mesmo doentio minimizar o mal a um ponto ou mesmo a uma mancha. Ele percebe que o otimismo é mórbido, é, se possível, ainda mais mórbido do que o pessimismo. Esses sentimentos vagos são saudáveis se ele os seguisse, resultariam na ideia de que o mal é de alguma forma uma exceção, mas uma enorme exceção, e em última análise, que o mal é uma invasão ou ainda mais verdadeiramente uma rebelião. Ele não pensa que tudo está certo ou que tudo está errado, ou que tudo é igualmente certo e errado, mas ele pensa que o certo tem o direito de ser certo e, portanto, o direito de estar lá, e o errado não tem o direito de ser errado e, portanto, não tem o direito de estar lá. É o príncipe do mundo, mas também é um usurpador. Assim ele aprenderá vagamente o que a visão lhe dará vivamente. Nada menos do que toda aquela estranha história de traição no céu e a grande deserção pela qual o mal prejudicou e tentou destruir um cosmo que ele não seria capaz de criar. É uma história muito estranha, e suas proporções e suas linhas e cores são tão arbitrárias e absolutas quanto a composição artística de uma imagem. É uma visão que de fato simbolizamos em imagens por membros titânicos e matizes apaixonados de plumagem. Toda aquela visão abismal de estrelas cadentes e as panóplias de pavões da noite. Mas essa história estranha de uma pequena vantagem sobre os diagramas. É como a vida. Outro exemplo pode ser encontrado não no problema do mal, mas no que é chamado de problema do progresso. Um dos agnósticos mais capazes da época uma vez me perguntou se eu achava que a humanidade melhorou ou piorou, ou permaneceu a mesma. Ele estava confiante de que a alternativa cobria todas as possibilidades. Ele não via que cobria apenas padrões e não imagens, processos e não histórias. Perguntei-lhe se ele achava que o Sr. Smith de Golders Green melhorou ou piorou, ou permaneceu exatamente o mesmo entre os 30 e 40 anos. Então pareceu-lhe ocorrer que isso dependeria do Sr. Smith e de como ele escolhesse continuar. Nunca lhe ocorreu que isso poderia depender de como a humanidade escolhesse continuar, e que seu curso não era uma linha reta ou uma curva para cima ou para baixo, mas uma trilha como a de um homem atravessando um vale, indo para onde quisesse, parando onde escolhesse, entrando em uma igreja ou caindo bêbado em uma vala. A vida do homem é uma história de aventura, e em nossa visão o mesmo é verdade até mesmo da história de Deus. A fé católica é a reconciliação, porque é a realização tanto da mitologia quanto da filosofia. É uma história, e nesse sentido, uma entre 100 histórias, só que é uma história verdadeira. É uma filosofia, e nesse sentido, uma entre 100 filosofias. Só que é uma filosofia que é como a vida. Mas, acima de tudo, é uma reconciliação, porque é algo que só pode ser chamado de filosofia das histórias. Esse instinto narrativo normal que produziu todos os contos de fadas é algo negligenciado por todas as filosofias, exceto uma. A fé é a justificativa desse instinto popular, a descoberta de uma filosofia para ela ou a análise da filosofia nela. Exatamente como um homem numa história de aventura tem que passar por vários testes para salvar sua vida, assim o homem nessa filosofia tem que passar por vários testes e salvar sua alma. Em ambos há uma ideia de livre-arbítrio operando sob condições de design. Em outras palavras, há um objetivo e é um negócio de um homem mirar nele.
Portanto, observamos para ver se ele o atingirá. Agora, esse instinto profundo, democrático e dramático é ridicularizado e descartado em todas as outras filosofias, pois todas as outras filosofias terminam declaradamente onde começaram, e é a definição de uma história que ela termina de forma diferente, que começa em um lugar e termina em outro. De Buda e sua roda a Akhenaton e seu disco, de Pitágoras com sua abstração de número a Confúcio com sua religião de rotina. Não há um deles que não peque de alguma forma contra a alma de uma história. Não há nenhum deles que realmente compreenda essa noção humana de conto, do teste, da aventura, a aprovação do homem livre. Cada um deles mata de fome um instinto de contar histórias, por assim dizer, e faz algo para estragar a vida humana considerada um romance, seja pelo fatalismo pessimista ou otimista e aquele destino que é a morte da aventura, ou pela indiferença e aquele desapego que é a morte do drama, ou por um ceticismo fundamental que dissolve os atores em átomos, ou por uma limitação materialista bloqueando a visão das consequências morais, ou uma recorrência mecânica tornando até mesmo os testes morais monótonos, ou uma relatividade sem fundo tornando até mesmo os testes práticos inseguros. Existe algo como a história humana, e existe algo como a história divina, que também é uma história humana. Mas não existe uma história elegiana, ou uma história monista, ou uma história relativista, ou uma história determinista. Para cada história, sim, até mesmo uma história de 1 centavo ou uma novela barata, há algo nele que pertence ao nosso universo e não ao deles. Cada conto realmente começa com a criação e termina com o julgamento final. E essa é a razão pela qual os mitos e os filósofos estavam em guerra até Cristo vir. É por isso que a democracia ateniense matou Sócrates, por respeito aos deuses. E porque todo sofista ambulante se dava a ares de Sócrates, sempre que podia falar de forma superior sobre os deuses. E porque o faraó herege destruiu seus enormes ídolos e templos por uma abstração, e porque os sacerdotes puderam retornar em triunfo e pisotear sua dinastia, e porque o budismo teve que se dividir do brahmanismo, e porque em todas as épocas e países fora da cristandade houve uma rixa para sempre entre o filósofo e o sacerdote. É fácil dizer que o filósofo é geralmente o mais racional, e é mais fácil ainda esquecer que o sacerdote é sempre o mais popular, pois o sacerdote contava histórias ao povo, e o filósofo não entendia a filosofia das histórias. Ela veio ao mundo como a história de Cristo, e é por isso que tinha que ser uma relação ou visão dada de cima. Qualquer um que pense na teoria de histórias ou imagens verá facilmente o ponto. A verdadeira história do mundo deve ser contada por alguém para outra pessoa. Pela própria natureza de uma história, ela não pode ser deixada para correr a ninguém. Uma história tem proporções, variações, surpresas, disposições particulares, que não podem ser elaboradas por regra no abstrato, como uma soma. Não poderíamos deduzir se Aquiles devolveria ou não o corpo de Heitor a partir de uma teoria pitagórica de número ou recorrência, e não poderíamos inferir por nós mesmos de que maneira o mundo receberia de volta o corpo de Cristo, apenas por ser informado de que todas as coisas giram e giram na roda de Buda. Um homem talvez pudesse elaborar uma proposição de Euclides sem ter ouvido falar de Euclides, mas ele não elaboraria a lenda precisa de Euclides sem ter ouvido falar de Euclides. De qualquer forma, ele não teria certeza de como a história terminaria se Orfeu foi finalmente derrotado.
Ainda mesmo poderia adivinhar o fim da nossa história ou a lenda do nosso Orfeu ressuscitando, não derrotado, dos mortos. Para resumir, a sanidade do mundo foi restaurada e a alma do homem ofereceu salvação por algo que de fato satisfez as duas tendências conflitantes do passado, que nunca foram satisfeitas completamente e certamente nunca foram satisfeitas juntas. Ela encontrou a busca mitológica por romance sendo uma história e a busca filosófica pela verdade sendo uma história verdadeira. É por isso que a figura ideal tinha que ser um personagem histórico, já que ninguém jamais sentiu Adonis ou Pan como um personagem histórico. Mas é também por isso que o personagem histórico tinha que ser a figura ideal e até mesmo cumprir muitas das funções dadas a essas outras figuras ideais, porque ele era ao mesmo tempo o sacrifício e a festa, porque ele poderia ser mostrado sob o emblema da videira em crescimento ou do sol nascente. Quanto mais profundamente pensamos sobre o assunto, mais concluiremos que se de fato há um Deus, sua criação dificilmente poderia ter alcançado qualquer outra culminação além dessa concessão de um romance real ao mundo. Caso contrário, os dois lados da mente humana nunca poderiam ter se tocado, e o cérebro do homem teria permanecido fendido e duplo, um lóbulo dele sonhando sonhos impossíveis e o outro repetindo cálculos invariáveis. Os pintores teriam permanecido para sempre pintando o retrato de ninguém. Os sábios teriam permanecido para sempre somando numerais que não davam em nada. Era aquele abismo que nada além de uma encarnação poderia cobrir, uma personificação divina de nossos sonhos, e ele está acima daquele abismo cujo nome é mais que sacerdote mais antigo até que a cristandade. Pontífice Máximo, o mais poderoso construtor de uma ponte. Mas mesmo assim voltamos ao mais especial símbolo cristão na mesma tradição, modelo perfeito das chaves. Este é um esboço histórico e não teológico, e não é meu dever aqui defender em detalhes essa teologia, mas apenas apontar que ela não deveria nem mesmo ser justificada em design, sem ser justificada em detalhe, como uma chave. Além da ampla sugestão desse capítulo, não tento fazer nenhuma apologia sobre por que o credo deveria ser aceito, mas em resposta à pergunta histórica de por que foi aceito e é aceito, respondo por milhões de outros em minha réplica, porque se encaixa na fechadura, porque é como a vida. É uma entre muitas histórias, só que acontece de ser uma história verdadeira. É uma entre muitas filosofias, só que acontece de ser a verdade. Nós a aceitamos, e o chão é sólido sob nossos pés, e a estrada está aberta diante de nós. Ela não nos aprisiona em um sonho de destino ou uma consciência da ilusão universal. Ela nos abre não apenas céus incríveis, mas o que parece para alguns uma terra igualmente incrível e a torna crível. Este é o tipo de verdade que é difícil de explicar, porque é um fato, mas é um fato do qual podemos chamar testemunhas. Somos cristãos e católicos, não porque adoramos uma chave, mas porque passamos por uma porta e sentimos o vento que é a trombeta da liberdade soprar sobre a terra dos vivos.